Muito boa noite, amigos da rede CNT de televisão. Aqui estamos de novo com o Jogo do Poder em tempos de coronavírus, gravado à distância, eu da minha residência e hoje o entrevistado também da sua residência, diretamente da sua residência em São Francisco, Niterói. Eu falo com o pré-candidato à Prefeitura de Niterói pelo PDT, Axel Grael. Boa noite, Axel. Boa noite, é um prazer estar com você aqui, Ricardo. É um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder, para conversar um pouco sobre Niterói. Axel, você é candidato da sucessão do prefeito Rodrigo Neves, e é um desafio enorme que se impõe em ser candidato à sucessão de Rodrigo Neves, porque Rodrigo Neves fez uma administração exemplar em Niterói. Na verdade, a aprovação do governo Rodrigo Neves é muito grande, as realizações também têm um volume muito grande, e a cidade, antes e depois de Rodrigo Neves, ficou transformada. O túnel, enfim, é uma série de realizações, o Centro de Comando e Controle, lá da região oceânica, enfim, é uma infinidade de coisas que você sabe muito melhor do que eu. A pergunta que eu te faço é o seguinte, quer dizer, dá para melhorar ainda mais? Dá para ter mais êxito ainda à frente de Niterói? Eu costumo dizer, né, que o prefeito Rodrigo Neves botou o sarrafo lá em cima, né? Então, pois é, a referência é alta. Você vai ter que entrar com uma obrigação já muito grande, porque o referencial é muito alto. Mas isso é muito bom também, né? Porque isso estimula. E você começar de um patamar já alto é uma boa oportunidade, né? Quando eu comecei junto com o Rodrigo lá em 2013, né? Eu era vice-prefeito eleito na chapa do Rodrigo. Nós pegamos a prefeitura com uma dívida muito elevada, que chegava a mais ou menos uma dívida de curto prazo, né? de despesas com fornecedores, uma folha de pagamento em atraso, e tudo isso mais ou menos chegando aí a 35% do orçamento anual, né, da prefeitura naquela época. Então, foi necessário fazer todo um esforço, né, de saneamento das contas da prefeitura e também captar recursos, né, que foi uma tarefa que eu tive, de buscar recursos para começar, né, esses investimentos, né, que marcaram muito, né, esse ciclo do prefeito Rodrigo Neves. Então, foi criado um escritório de gestão de projetos sob a minha coordenação, que tinha como atribuição, nós fomos buscar recursos no BID, CAF, né, e com isso viabilizamos todos esses investimentos. Então, agora a gente chega ao final desse ciclo com a prefeitura com as contas saneadas, com uma classificação AAA da Standard & Poor's, com uma poupança, né, que foi realizada aí ao longo desses últimos meses, que garantem, né, um colchão para que a próxima gestão... De quanto a esse colchão mesmo, Axel? Ele foi estipulado com 10% de toda a receita, né, vindo de royalties. Então, chegamos a ter aí cerca de 300 milhões, mas foi necessário uma aplicação de parte desses recursos na pandemia, né, que, aliás, é para isso, né, que essa poupança, né, ela existe, né, que é para ajudar a cidade em momentos de dificuldade como a gente chegou a ter agora. Então, mas ainda assim haverá, né, uma boa disponibilidade de recursos orçamentários, como também desse fundo de equalização de receitas. E, enfim, a cidade hoje tem, né, um projeto de cidade. Já em 2013 foi feito um planejamento para Niterói, projetando para 20 anos à frente, né? Então, em 2013, 10 mil pessoas da cidade contribuíram
para construir um cenário, né, para Niterói em 2033, que é a nossa grande referência aí de planejamento, né? Então, e esse planejamento, né, diferente de outras administrações, ela é de fato levado a sério, né? Então, o prefeito criou um núcleo de gestão estratégica cuja finalidade é monitorar o cumprimento das metas desse plano. Então, isso nos garantiu assim uma cadência de avanços muito importante, e isso continuará orientando aí as ações da prefeitura, né? E a gente tem tudo aí para dar prosseguimento a esse ciclo virtuoso, né? Então, Axel, o Rodrigo avançou muito em alguns pontos, avançou na questão da ligação com a região oceânica, através do túnel, avançou também com a transoceânica, com essa ligação de BRTs mais avançado, ligando também a toda aquela região oceânica, mais ao centro de Niterói, ou seja, foi um sucesso. A questão também eu me lembro lá quando a gente chegou, a questão daquele mergulhão, que era uma obra inconclusa, logo ele inaugurou e botou para funcionar e tal. Há grandes avanços na segurança pública. Agora, a pergunta que se impõe é a seguinte: qual é o próximo passo? Quer dizer, após a gestão de Rodrigo, a sua gestão, qual é o próximo passo? Você falou ainda há pouco que há um planejamento de 20 anos, para os próximos 20 anos. Dentro desse planejamento, qual seria o próximo passo? Qual seria o enfoque que você daria à sua administração caso você seja eleito? políticas públicas são como uma corrida sem linha de chegada, né? Você vai vencendo metas, né? E surgem logo novos desafios, e é assim mesmo, né? É essa busca incessante, né, por melhoria que trouxe, né, a humanidade até aqui, né? Se não fosse essa vontade de melhorar sempre, a gente estava até hoje morando nas cavernas, né? Então, isso é muito importante. Então, nenhuma dessas ações elas se esgotam em si próprias, né? Então, você citou o túnel Charitas-Cafubá, que era esperado há décadas, né? Está Sim. lá já entregue ao uso da população. Eu me lembro, inclusive, que o prefeito anterior dizia que ia construir, mas com pedágio. E o Rodrigo conseguiu concluí-lo sem pedágio. Eu me lembro dessa história, que é uma história que antecede, inclusive, o governo do Rodrigo, porque era uma discussão permanente em Niterói, né? Exatamente, porque uma das grandes prioridades, né, nessa gestão foi justamente a questão da mobilidade, né? A cidade tinha um desafio enorme nessa área, porque Niterói tem uma das maiores taxas de motorização do país, né? É mais do que 2 carros, né, por habitantes, né? Então, é uma taxa comparada a países, né, do primeiro mundo. E isso, esse crescimento, né, de demanda por espaço nas ruas não foi acompanhado, né, dos investimentos ao longo das décadas em alternativas de transporte coletivo. Então, uma das prioridades, né, foi justamente você implantar, né, um sistema moderno, né, como é o BHLS da Transoceânica, que, na verdade, ele é um passo à frente da concepção dos BRTs. Ele tem uma concepção mais integrada, né, com a região que ele atende. E foram feitos vários outros investimentos, né? Então, por exemplo, com relação aos ônibus, né? Niterói hoje tem a frota mais nova, né, de ônibus da região metropolitana aqui. A concessão previa a renovação a cada 9 anos, nós abaixamos para 5 anos. Os ônibus estão, o nível de climatização dos ônibus quase, já está mais de 90% dos ônibus climatizados. Se você comparar com a capital, com o Rio de Janeiro, tem cerca de 40% de climatização. Enfim, muita coisa veio sendo feita, e agora a gente vive um momento em que essa pandemia ela fez um verdadeiro freio
né, nesse processo todo, mas como Niterói vinha num processo muito positivo, com boas indicadores, né, na economia, com bons resultados, né, na saúde, na educação, isso tudo, né, permitiu que a gente enfrentasse esse momento mais complicado agora, com dificuldades, é claro, né, o mundo todo sofreu muito nesse processo todo, mas Niterói estava melhor preparada para isso. Inclusive, as ações que foram tomadas de apoio às famílias, né? Cerca de 50 mil famílias foram apoiadas pelo programa Renda Básica Temporária, que eu coordenava enquanto estava no governo, e 50 mil famílias representa praticamente a metade da população de Niterói, que recebeu uns cartões recarregáveis, né? Com R$ 500 por mês, e várias categorias foram já expandidas até dezembro. Então, isso permite que as famílias possam passar por um processo mais tranquilo no meio de todo esse esforço aí que todos nós estamos passando. As Axel, empresas foram atendidas. Axel, eu vou ter que fazer um intervalo. Ok. Eu queria continuar esse tema, porque eu sei que Niterói fez esse enfrentamento de maneira realmente exemplar. E o enfrentamento do coronavírus em Niterói obteve resultados objetivos. Há um controle absoluto, obviamente que a doença tem toda o seu caráter imponderável, da surpresa, do fato de ser desconhecida, mas em Niterói ela teve um tratamento absolutamente em consonância com a ciência, e sério, e apresentou resultados objetivos e concretos. Portanto, eu queria continuar sobre isso. Agora, antes de encerrar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa sua paisagem, estamos gravando, você está em São Francisco. Onde você está exatamente? Porque com essas árvores, eu sei que você tem uma proximidade, tem um carinho, tem dá atenção especial à questão ambiental. Você é engenheiro florestal, meio ambiente é uma preocupação permanente da sua vida, mas talvez por isso você tenha escolhido esse cenário. Você está exatamente aonde, Axel? Eu estou na minha casa, no telhado verde da minha casa, né? É um teto que foi uma solução sustentável, né? Que eu recomendo que todos façam nas suas casas, né? Diminui muito a temperatura, fica super agradável e é isso, é um lugar aqui que é o meu lugar preferido da casa. Maravilhoso. Parabéns por ter escolhido esse lugar para a gente gravar o Jogo do Poder. A gente volta em um minuto, hoje entrevistando Axel Grael, que é pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói. Voltamos em um minuto com o Jogo do Poder. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui Axel Grael, que é pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói. Eu queria, antes de voltar à entrevista com ele, lembrar aos nossos telespectadores para que se inscrevam também no canal do Jogo do Poder no YouTube, Jogo do Poder RJ. Portanto, é só entrar no YouTube, procurar Jogo do Poder RJ e se inscrever no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Axel Grael, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o enfrentamento do coronavírus, que em Niterói, diferentemente do Brasil, teve um tratamento à luz da ciência, um tratamento em que houve empenho das autoridades públicas na criação de regras e disciplinas, não só para o fechamento, como também para a abertura da cidade. E como é que se obteve isso? Quer dizer, na verdade, que tipo digamos, quais foram as medidas mais fundamentais? Você já falou em algumas aqui do cartão, que atendeu a 50 mil pessoas, cartão de renda básica, que atendeu a 50 mil pessoas, 50 mil famílias de Niterói, mas eu queria saber, além disso, qual foi, digamos, a atenção, qual foi dada às pequenas e médias empresas e restaurantes, por exemplo, bares, que tiveram seus movimentos praticamente suspensos durante 3 meses e aí ficaram de frente para a insolvência, para a falência. E por aí afora, quer dizer, eu sei que houve um projeto específico para pequenas e médias empresas e eu queria que você me falasse de outros projetos que tenham sido relevantes nesse momento da pandemia. Da mesma forma que a prefeitura
atendeu as demandas, né, das famílias mais necessitadas em Niterói através desse programa Renda Básica Temporária. Também houve um esforço com relação às empresas na cidade. Foram estruturados 2 programas, um deles um programa Empresa Cidadã, em que as empresas que aderiram ao processo se comprometeram a não demitir, né, não diminuir o número de vagas, né, de emprego pelos próximos 6 meses, e a prefeitura ajudou essas empresas a honrar a sua folha de pagamento. Então, com isso, várias empresas, né, são cerca de 3.000 empresas, né, que participaram desse processo todo, que incluiu um outro programa que é o Supera Mais, que é um programa em que a prefeitura buscou no mercado, né, a captação de recursos para um crédito para as empresas, em que a prefeitura arcou com juros e concedeu esse crédito, né, com 6 meses de carência e 36 meses para pagar, mais uma vez sem juros, né? E isso para ajudar o capital de giro das empresas. Com isso, né, as empresas continuaram passando por dificuldades, mas muito melhor assistidas. E, com isso, a expectativa é que a gente tenha perdido assim, muito menos vagas de emprego do que as cidades vizinhas. E também as empresas chegam ao final desse processo muito melhor, em melhores condições de retomar, né, a sua produção, os seus serviços, né, e, com isso, a cidade voltar mais rápido, né, à sua plena atividade econômica. A cidade... Você tem algum Sim. temor, nesse momento de volta, de que haja uma recidiva, de que haja uma volta da contaminação por coronavírus? Porque a volta é, obviamente, programada, mas há uma dose de desconhecimento sobre o comportamento da doença, com a volta das atividades econômicas, com a volta da circulação das pessoas nas barcas, nos ônibus. Quer dizer, até que ponto isso, na sua avaliação, que esteve à frente desse projeto de enfrentamento da pandemia, que era até recentemente, enquanto secretário de Planejamento, teme uma situação surpreendente de uma retomada da contaminação? Essa é sempre uma preocupação, né? Essa doença é uma doença nova que nós tomamos conhecimento, o mundo tomou conhecimento no dia 31 de dezembro, né, do ano passado. Então, muita coisa está se aprendendo ainda com relação a ela. Por isso que é tão importante você se apegar à ciência, né? Você trabalhar com o máximo de conhecimento possível para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, Niterói criou um conselho científico com representantes da UFRJ, da Fiocruz e da UF. Esse conselho é presidido pelo reitor da UF. E eles que nos ofereceram aí todo o suporte científico aí para a tomada das decisões. Niterói, com isso, foi a primeira cidade a implantar um programa, um plano de retomada gradual, né, para esse novo normal, inclusive com uma metodologia que acabou sendo adotada por outras cidades também. E, então, tudo isso foi feito com muito critério, com muita transparência, com muito cuidado, né, na comunicação com a população, e os resultados são muito bons, porque, apesar de termos tido aí mais de 300 óbitos, né, e um número grande de casos, porque Niterói é a cidade que mais testou no país, então, mas o número de óbitos per capita é relativamente baixo. E, inclusive, agora, em junho, foi lançado um estudo pela UFRJ mostrando que as medidas de controle, né, de prevenção à Covid em Niterói podem ter salvado 1.500 vidas, né? Então, isso mostra o quanto
foi importante aí todo esse cuidado que nós tivemos e continuamos tendo nesse momento agora de retomada. Pois não, vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo aqui o pré-candidato do PDT, Axel Grael, à Prefeitura de Niterói. No próximo bloco, eu queria falar um pouco de política, um pouco das forças políticas que te apoiam e também das forças políticas de oposição em Niterói. Voltamos em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo Axel Grael, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói. Axel, Niterói tem uma tradição, uma história de governos progressistas. Tivemos vários governos, Jorge Roberto Silveira, pelo PDT, o próprio Rodrigo Neves, enfim, foi um ex-militante do PT, agora do PDT. Enfim, há uma história de militância, de êxito, de administrações, Godofredo lá atrás, enfim, é uma história de administrações progressistas que contribuíram, obviamente, para a transformação que Niterói vive nos últimos tempos. Isso acontece ao lado do aparecimento do bolsonarismo, que em Niterói também tem expressão significativa, tanto é que que elegeu um ex-vereador ligado às forças bolsonaristas mais radicais. A pergunta que eu te faço é o seguinte: até que ponto você acha que os governos progressistas, os governos que avançaram em direção, digamos, a esses temas, a esses conceitos que podem ser definidos como progressistas, de preocupação social, de atenção ao meio ambiente, enfim, até que ponto esse conjunto de ideias que prevaleceu nesses governos dos últimos anos, das últimas décadas, se transformou, digamos, numa grande barreira, num grande entrave ao prosseguimento, ao avanço dessas forças, que são forças mais retrógradas e que advogam posições absolutamente mais obscurantistas. Niterói tem toda uma tradição de trabalhistas, são 32 anos, né, de governos trabalhistas em Niterói. Isso mostra, quer dizer, que esse conceito, esse caminho ideológico, né, é um caminho muito sólido, né, na cidade de Niterói. A cidade tem uma das maiores, tem um nível de escolaridade muito alto, tem uma das maiores índices, né, de PhDs per capita, né? Nós temos uma cidade universitária com a Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói e, enfim, essa tradição resultou numa boa qualidade de vida em Niterói. Não é à toa que a gestão, né, do prefeito Rodrigo Neves tem uma aprovação agora maior, com mais de 80% de aprovação. Isso mostra que, no momento em que o país encontra-se tão dividido, né, e com tanto confronto, né, entre concepções ideológicas, né, e até mesmo, né, um sentimento de muita frustração com relação à política, você ter um dirigente político e uma administração pública avaliada com mais de 80% de aprovação é realmente muito bom. Então, isso mostra que o que veio sendo feito em Niterói tem o reconhecimento da população, e eu acho que isso nos blinda muito desses radicalismos, né, e de aventuras que poderiam colocar em risco a continuidade, né, desse processo virtuoso que Niterói veio vivendo aí ao longo desse quase uma década enquanto o país, né, passava por crises econômicas, crises políticas, o Estado passando por crises políticas também, com 2 governadores presos e com um problema, uma quase insolvência fiscal.
e ainda assim Niterói conseguiu se manter, né, avançando com investimentos importantes em infraestrutura, com avanços importantes em políticas sociais. E isso é muito bem reconhecido hoje, e eu acho que isso vai garantir a continuidade dessa gestão. Axel, você falou ainda há pouco dos governos do Estado e também do governo federal. Se você se eleger, obviamente que você vai ter que ter uma relação institucional com o atual governo do Estado e também com o atual presidente da República. Eu queria saber a sua opinião, primeiro sobre a administração de Wilson Witzel e depois sobre a administração de Bolsonaro. Com relação ao governador, nós temos uma relação institucional muito boa. Os avanços que nós tivemos na área da segurança, por exemplo, foram muito em função de uma parceria com o governo do Estado. Hoje mesmo foi apresentado aí o projeto do Mercado Municipal de Niterói, que também veio de uma parceria com o governo do Estado, que cedeu o imóvel. Existem várias ações aí integradas com o governo do Estado, então a relação institucional é muito boa. Com o governo federal, a presença do governo federal em Niterói é muito pequena. Há um distanciamento maior, né? Acho que o governo federal, com relação a todas as gestões municipais, né, ao longo dessa pandemia, o governo federal se isolou muito e os canais, mas nós temos nossas representações no Congresso Nacional, temos também algumas relações institucionais aí que são importantes para a cidade, mas em termos nacionais, pelo menos a minha percepção pessoal é que o país vive um momento muito difícil. Eu que tenho muito a leitura do cenário através do olhar de um ambientalista, né? O que nós estamos vendo acontecer na Amazônia, o que estamos vendo acontecer... Qual é a sua avaliação, então, sobre a gestão de Ricardo Salles, do ministro Ricardo Salles? Que tipo de avaliação você faz rapidamente? Desastrosa, uma administração muito ruim. Nós estamos na contramão do mundo. Agora, a medida que foi tomada pelos países europeus com relação à retomada da economia daqueles países, a Angela Merkel lançou um grande projeto baseado na sustentabilidade para retomar a economia do país. O Macron fez a mesma coisa com a França, o Boris Johnson a mesma coisa com relação à Grã-Bretanha. E nós aqui andando na contramão, né, com uma gestão, né, refratária à questão ambiental e totalmente extemporânea, né, e que vai custar Perfeito. muito caro ao nosso país. Perfeito. Inclusive, pode haver uma reação dos próprios compradores de produtos agrícolas brasileiros. Já está acontecendo. A rechaçar em vários países do mundo a propostas comerciais do Brasil por conta disso. Quer dizer, isso pode ter um efeito rebote negativo para o Brasil muito grande, né, Axel? Com certeza. Outra coisa, Axel, vamos falar um pouco da segurança pública. Eu me lembro que no começo do governo Rodrigo Neves, havia um problema que Rodrigo avançou em várias áreas da administração, estava construindo túnel, já tinha colocado o mergulhão para funcionar, tinha lançado o projeto do BHLS, que era um sucesso, mas Niterói era o foco de uma explosão de violência, com assaltos, tiroteios em Caraí, uma coisa realmente apavorante, que a população ficou absolutamente aturdida e preocupada. Isso mudou. Por que mudou? Quais foram as ações concretas e objetivas que permitiram a mudança? Eu já visitei, tempos atrás, o Centro de Comando e Controle lá na região oceânica, vi da excelência de todos os equipamentos lá instalados, inclusive capacidade de interceptação de carros em várias ruas da cidade, ou seja, é um aparelho em favor da segurança pública eficiente, mas eu queria que você falasse um pouco desse conjunto de ações que levaram ao estágio atual, que é significativamente diferente daquele estágio inicial, quando o governo já havia avançado em algumas áreas, mas tinha a segurança pública como o maior problema. Segurança pública é uma responsabilidade estadual e federal. Tradicionalmente, os municípios sempre se mantiveram afastados, né,
responsabilidade. Na gestão do prefeito Rodrigo Neves foi muito diferente. Inicialmente, a prioridade era a colaboração com o governo estadual, e enquanto o Rio de Janeiro passou pela experiência das UPPs, Niterói passou pelas companhias destacadas, né, que foi uma estratégia de descentralização do batalhão local para outras áreas, né, prioritárias, e Niterói fez todo o investimento necessário, né, na estruturação dessa nova estratégia que acabou funcionando melhor do que as UPPs no Rio, que acabaram sendo praticamente abandonadas. Aqui elas continuam funcionando, essas companhias destacadas. Mas, passado esse primeiro momento, houve a percepção de que era necessário avançar ainda mais na presença do município na agenda da segurança. O prefeito avocou para a cidade a responsabilidade sobre essa questão, investindo no Centro Integrado de Segurança Pública, que você se referiu, que agregou muita tecnologia, né, e aumentou muito a capacidade de elucidação de crimes, né? Você hoje, em Niterói, você tem como monitorar o deslocamento de um veículo, de uma viatura suspeita, por exemplo, né? Então, o nível de elucidação de crimes é muito alto. Também houve a aposta na estratégia, né, do PROEIS e do Niterói Presente, que, junto com o aumento, né, do número de agentes da Guarda Municipal, que passou de menos de 300 para cerca de 700 homens, né, homens e mulheres, isso permitiu que a gente triplicasse a presença da autoridade policial na rua. Isso, então, quer dizer, a punibilidade, a presença ostensiva, né, do policiamento, isso tudo teve um efeito muito importante e que acabou sendo consolidado por uma estratégia que é o Pacto Niterói contra a Violência, em que cerca de mais de 20 programas, né, foram lançados, né, para que você pudesse abordar a questão da violência não só pelo enfoque policial, mas pelo enfoque social, agindo na origem do problema. Então, tem vários programas que abordam desde a melhoria mesmo do ambiente familiar, a resolução de conflitos, melhorias urbanas, né, que permitam uma melhoria na qualidade de vida lá nas comunidades e outras ações que deram como resultado essa queda realmente significativa dos números da violência, da criminalidade em Niterói. Perfeito, eu vou fazer novamente um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje conversando com Axel Grael, que é pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói. Eu quero, antes de fazer o intervalo, lembrar aos nossos telespectadores que podem nos assistir pela rede CNT de televisão, pelo aplicativo da CNT ou também pelo nosso canal do YouTube, Jogo do Poder RJ. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Jogo do Poder RJ, que é mais uma alternativa para você nos acompanhar. Voltamos em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, o pré-candidato, Axel Grael. Axel, nós falamos do segurança pública no bloco anterior, eu queria falar um pouco de meio ambiente. Eu sei que tem umas intervenções importantes ocorrendo em Niterói em relação ao meio ambiente, principalmente na recuperação das lagoas de Itaipu e de Piratininga. Na verdade, como é que estão essas ações? Em que estágio estão essas intervenções? E que tipo de resultado você prevê na recuperação ambiental dessas lagoas? As lagoas de Piratininga e Itaipu sempre foram uma grande preocupação para os ambientalistas em Niterói. Eu comecei a minha militância ambientalista aqui na década de 80 e uma das principais bandeiras era
a despoluição dessas lagoas. Agora, avançou-se muito em termos de saneamento, que é o principal problema das lagoas, né? Niterói está chegando a 100% de esgoto coletado e tratado. Agora, na semana que vem, provavelmente, começaremos a implantar o Parque Orla de Piratininga, que terá equipamentos também de despoluição da Lagoa de Piratininga. O túnel do Tibau, né, está sendo iniciada a obra de recuperação. Enfim, o tão esperado processo de recuperação das lagoas começou e, finalmente, nós vamos ver aí um processo positivo de recuperação dessas lagoas para o uso do niteroense. Você vai dar ao meio ambiente, quer dizer, uma forte marca na sua administração? Quer dizer, qual seria, digamos, o carimbo que você vai dar, caso você se eleja prefeito de Niterói, no próximo governo? A minha trajetória foi toda na área ambiental, né? Eu, profissionalmente, né, como engenheiro florestal, eu atuei em várias empresas, em vários órgãos públicos, fui presidente do Instituto Estadual de Florestas, da FEEMA, ajudei a criar o INEA, e isso tudo, obviamente, vai se reproduzir no olhar que eu tenho para a cidade de Niterói, e a gente vai ter que avançar muito, né, no tema da sustentabilidade, né? Então, isso será, com certeza, uma prioridade. Mas, para os tempos que vêm pela frente, né, é muito importante um olhar para a retomada da economia e para a geração de empregos. E aí eu queria te perguntar, e a indústria naval, que em Niterói tinha uma importância muito grande, mas diante da política econômica do governo, que inclusive acabou com a garantia da participação nacional, daquele mínimo exigido de nacionalização das plataformas, fez ir por terra boa parte da indústria do petróleo, sem falar na crise do petróleo e da Petrobras por conta da Lava Jato, que aniquilou essa parte importante da economia fluminense, com destaque na cidade de Niterói. Exatamente. Com relação à indústria naval, é fundamental que ela seja dinamizada, recuperada, porque ela tem uma capacidade de geração de empregos muito grande. Para isso, a cidade também, quer dizer, a prefeitura assumiu a frente, né, de uma prioridade importante, que é a dragagem do Canal de São Lourenço. Essa dragagem vai permitir que as empresas, né, todo o parque naval de Niterói, possa ter, né, uma abertura maior para o mercado, né, de logística offshore e também de reparos navais que estão hoje com dificuldades muito em função desse problema de calado, né, na região portuária de Niterói. Então, é uma ação muito importante. Uma outra ação também que essa dragagem vai melhorar também, vai viabilizar, é o entreposto pesqueiro que existe aqui em Niterói, um dos maiores do país e que está pronto, foi implantado pelo governo federal, mas por falta dessa logística, por falta desse calado, ele não funciona e também será dinamizado. Niterói terá como assumir uma liderança no país também com relação à atividade pesqueira. E, junto a isso, né, um programa muito importante que precisa ser priorizado é o programa de melhorias habitacionais, um programa que vai levar para as comunidades, né, todo um esforço de melhorias, né, das áreas comuns, né, dos acessos às comunidades, e, inclusive, trabalhando também com a melhoria das condições habitacionais de cada família, para que você melhore as condições sanitárias, a qualidade de vida da população, e, com isso, a gente possa unir a cidade, né, aproximar mais os extremos, né, sociais que nós temos em Niterói. A cidade é uma cidade com uma classe média muito robusta, mas a gente precisa fazer com que todos estejam a bordo e todos avancem juntos aí nesse processo de crescimento da cidade. Axel Grael, você é filiado ao PDT, e o PDT tem uma forte marca na área educacional. O Brizola lançou os CIEPs com o Darcy Ribeiro,
Que tipo de abordagem você fará da educação pública em Niterói, já que você representa um partido que tem a educação pública como pilar de suas plataformas de políticas públicas? Nessa gestão do prefeito Rodrigo Neves, houve um grande esforço de ampliação das vagas escolares, né? Então, foram construídas 25 novas escolas, com mais várias outras unidades que foram reformadas e entregues em melhores condições, né, para a rede pública. E, com isso, a cidade quase que universalizou, né, o acesso à educação pública, principalmente na primeira infância. A prioridade precisa ser agora na melhoria mesmo do programa educacional em Niterói, melhorar a qualidade para que a cidade, que vem avançando muito no IDEB, possa ter ainda um avanço ainda maior, fazendo com que a qualidade, né, do aprendizado, a qualidade do ensino em Niterói seja cada vez mais marcante e que a cidade esteja preparada, né, para as mudanças que virão pela frente, né, Ricardo? Nós estamos aqui conversando, usando uma ferramenta aqui online, né? Isso veio para ficar e é fundamental que haja um esforço, né, de democratização do acesso à informação, né, para que todos possam caminhar juntos, né? Então, a escola tem que estar preparada para que os seus alunos, né, aprendam a usar esses equipamentos, porque o futuro do trabalho está muito nessas novas ferramentas que chegaram para ficar. Axel, nós estamos encerrando o programa e eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Digamos que haja, nesse momento, uma moradora de uma comunidade de Niterói, do Morro do Cavalão, ou de Caraí, ou da região oceânica, que esteja nos assistindo e esteja olhando para você e esteja em dúvida se vota ou não em Axel Grael, se convalida ou não as posições que você tem defendido publicamente, que são posições que representam a continuidade da administração Rodrigo Neves. O que você pode dizer para essa pessoa que te olha, que não decidiu ainda seguir com você, mas que pode, eventualmente, ser uma aliada sua nesse processo eleitoral? A minha missão, o meu desafio é dar continuidade à gestão do prefeito Rodrigo Neves, que é uma gestão muito bem avaliada. Então, eu estive ao lado do prefeito desde 2012, na campanha eleitoral, quando eu fui eleito vice-prefeito, né, junto com ele. Depois eu fui secretário executivo, secretário de planejamento. Estive na coordenação dos principais projetos de Niterói. E essa gestão foi uma gestão que teve um olhar, né, justamente para essa pessoa que você está falando. Para você que está nos ouvindo, né, a cidade avançou muito, existe um reconhecimento, né, da população com relação a isso, e nós precisamos garantir a continuidade, né, desse processo virtuoso. Nós não podemos deixar que Niterói ande para trás. A cidade precisa continuar, né, melhorando na economia, melhorando na educação, melhorando na saúde, na mobilidade. E é isso que vai fazer com que Niterói seja cada vez mais aquela cidade que a gente quer que seja a melhor cidade para se viver e ser feliz. Então, eu sei que é uma cidade muito interessante. Eu já morei em Niterói, inclusive. Passei a minha infância em Niterói. Fui aluno do Marília Matoso. Então, eu sei o quanto é gostoso, o quanto é simpático, o quanto é prazeroso viver nessa cidade. Eu também sou de Niterói, sou de uma família tradicional de Niterói, com todos os meus irmãos e agora minha sobrinha, levando o nome, né, da cidade de Niterói através do esporte, mundo afora. A gente tem toda uma história, né, de atuação, né, no movimento social, no movimento ambientalista. Então, sempre trabalhamos por Niterói e vamos continuar fazendo isso. Naquela época, só um comentário final antes da gente encerrar, eu vivia ali na rua Nilo Peçanha, próximo do Palácio, e meu pai era secretário de Fazenda do Badiá Silveira, que era muito amigo da nossa família, tínhamos uma proximidade muito grande, e eu nunca mais esqueci esses anos que moramos em Niterói, que foram muito
gratificantes, que foram muito prazerosos. Muito obrigado pela entrevista, Axel Grael. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Olha, é um prazer participar do Jogo do Poder. Eu que sou acompanho muito aí o programa, né? Então é um prazer estar aqui, uma honra conversar com você. Um prazer grande, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Até lá, muito obrigado.